Estamos de volta com o WW, agora com o Lorival Santana. Boa noite, Lorival. Boa noite. Bom, vamos lá. A gente vai falar agora de internacional. O presidente Lula viaja para Bruxelas na semana que vem, mas deixa um problema criado no próprio quintal. Há um racha no governo quanto ao acordo do Mercosul com a União Europeia. A disputa acontece entre duas alas que envolvem vários ministérios da esplanada. A apuração é do Daniel Hittner e a reportagem da Juliana Lopes. O presidente Lula deu sinal verde para enviar a sugestão brasileira de contraproposta do Mercosul para um acordo de livre comércio com a União Europeia. A intenção dos países sul-americanos é responder ao protocolo com compromissos adicionais exigidos pelos europeus para levar adiante o acordo que foi fechado em 2019. Só que o próprio governo federal não está coeso quanto ao conteúdo desse documento. Lula sempre deixou claro que discorda da posição europeia sobre compras governamentais, mas os ministros dele discordam quanto à linha de negociação. De um lado, os ministérios do Planejamento, da Agricultura e da Indústria e Comércio defendem pequenos ajustes, sem arrastar mais a negociação que já perdurou por 24 anos. Já o Itamaraty, aliado às pastas da Saúde, Ciência e Tecnologia e de Gestão e Inovação, avalia que o acordo impede que os países do Mercosul estimulem as próprias empresas através das compras públicas. E, por isso, defende mudanças mais significativas no tratado. Uma ala mais protecionista e outra mais entreguista, como dizem integrantes do Palácio do Planalto. No meio desse racha está o Ministério da Fazenda, que tem simpatia ao argumento do Itamaraty, mas oficialmente se posiciona de forma mais pacificadora, buscando um consenso. Todos no governo reconhecem a necessidade de ajustes quanto às compras governamentais. Só que a ala chamada de protecionista acredita que se o governo não defender revisões maiores no acordo, o Brasil pode se arrepender depois das restrições comerciais. Já os ministérios considerados como entreguistas querem que o acordo saia sem negociações mais amplas, para não estimular os europeus a exigirem novas concessões do Mercosul, o que poderia deixar nebuloso o rumo do tratado. Daniel, autor da reportagem, dá para ter um cheiro de qual ala ganhou? Isso a gente só vai saber mesmo quando tiver acesso ao documento. Esses documentos são guardados de imensa reserva, porque é uma estratégia negociadora. Se você vaza o documento antes, acabou ali sua estratégia de negociação, né? Mas o interessante é observar nesses dois grupos, todo mundo quer fazer algum tipo de ajuste nesse capítulo de compras governamentais, ou seja, o quanto eu preciso liberalizar as licitações públicas e fazer com que europeus tenham o tratamento de uma empresa nacional. Mas o que a gente consegue identificar nesse momento é que existe um grupo ali que é muito dos ministérios do PT. Então você tem Fazenda, Fernando Haddad, o Itamaraty com uma enorme influência de Celso Amorim, Saúde também, né? Embora a Anísia Trindade não seja do PT, mas é uma pasta ali muito capturada pelo PT, Gestão e Inovação com Esther Dweck, Ciência e Tecnologia com PCdoB, querendo mudanças mais amplas e um papel realmente mais ativo ali em compras governamentais. E os ministérios da chamada Frente Ampla, e aí a gente está falando do Planejamento, Simone Tebet, Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e Agricultura, Carlos Fávaro, do PSD, com a postura de que, ok, tem uma coisinha ou outra ali para ajudar, mas definitivamente não se trata de reabrir a negociação. É só um ajuste. Assim como a União Europeia pediu alguns compromissos a mais em meio ambiente, a gente, Mercosul, pediria alguns compromissos a mais, alguma liberalidade a mais em compras governamentais. Isso foi para os países do Mercosul, o Brasil mandou para a Argentina, Uruguai e Paraguai. Nas próximas semanas vai se criar um documento conjunto para mandar para a União Europeia e aí realmente a bola está rolando de novo em campo depois de um longo período de indefinições. Vamos ver o que acontece. Lorival, você tem apuração sobre isso também? Eu entendo que são duas coisas bem distintas, né? Uma coisa é a questão do protocolo adicional que afeta todos os países, né? Todos têm desmatamento ou podem ser acusados de ter produtos associados ao desmatamento.
e todos se sentem potencialmente prejudicados por esse protocolo adicional apresentado em março, que prevê restrições à importação de produtos associados ao desmatamento. E aí acho que nisso há mais convergência, com exceção do Uruguai, que quer realmente que esse acordo entre em vigor, né? E agora, com relação a compras governamentais, é uma questão só do Brasil. Por quê? Porque cada país tem a sua lista de produtos que restringe ou não e serviços em compras governamentais. Isso é individual de cada país. E foi o Brasil que reabriu a sua lista, basicamente é isso, argumentando muito com relação à questão da saúde dos ingredientes farmacêuticos ativos, que foi uma situação traumática vivida durante a pandemia, em que Índia e China concentravam a produção desses ingredientes, e aí o Brasil quer estimular a fabricação local e tem condições de fazer isso, tem uma indústria sólida nessa questão das vacinas. Como diz o Daniel, vamos ver o que de resto vem aí com relação aos outros setores da economia, os offsets, né? Que tipo mais de compensação o Brasil vai exigir, de transferência tecnológica ou de percentual de nacionalização tecnológica para aceitar que os outros países possam participar das compras governamentais. Ô, Renata, o Daniel já colocou isso, mas o que eu acho mais fantástico nessa história é que quando a gente divide as duas alas, fica muito bem identificado o que seria uma direita contra a esquerda dentro do governo. A ala considerada entreguista, né, que os petistas, sei lá, estão fora Yankees, fora FMI, nessa linha, Simone Tebet, Geraldo Alckmin e agricultura, agronegócio. E do outro lado, saúde, né, que é um ministério indicado aí pela esquerda, Esther Dweck, né, que é petista, ciência e tecnologia, PCdoB, e a assessoria especial do presidente também, que é PT. Está muito nítida essa divisão para você também, Renata? Parece que sim, já começa pela forma como a apuração do Daniel e a reportagem da Juliana apresentam esses grupos, né? Se você tem o Palácio do Planalto classificando esse pessoal como entreguista, a gente imagina como que eles devem entender os argumentos que são colocados por essa ala. Me parece que existe ali, por parte desse grupo, um chamado a uma certa objetividade. Não que não haja algum tipo de amparo às preocupações externadas por essa ala petista ou protecionista, como eles estão chamando. Há que sim ter algum cuidado dos efeitos disso nas compras, especialmente na área da saúde, porque aí a gente está falando de valores muito elevados. Mas, de novo, se é para a gente pensar num acordo que está se arrastando há tanto tempo, alguma objetividade tem de haver ao tocar essa negociação. Até porque, se a gente for extrapolar isso, será que o governo Lula eventualmente não vai perder a chance de capitalizar muitíssimo, né, com a concretização, enfim, desse acordo? É algo que pode estar em jogo, a depender de qual ala vai vencer. Eu sei que você perguntou isso para o Daniel e a reportagem toda dele, ele disse, olha, a gente precisa ver, mas eu vou fazer uma aposta alta aqui. Eu duvido muito que a ala entreguista vai se sagrar completamente vencedora nessa disputa, até pelas declarações recentes de Lula, mas aí aqui é uma aposta mesmo, eu não tenho informação. Tá bom, só para dizer uma coisa, que essa história dos protecionistas versus entreguistas é como uns chamam os outros de maneira jocosa e pejorativa. Então, assim, é uma provocação mútua ali dos dois lados. É disputa de centro acadêmico, né? Ô, Léo, qual que é a sua visão? Olha, Caio, eu acho que a gente volta até um pouco naquela discussão anterior, né, sobre a sorte, o azar do governo, né? Acho que o governo teve sorte de ter sido puxado para o centro, não é? Pelo Congresso Nacional, principalmente, evitando, né, que o governo repetisse, até já que repetiu tantos programas do passado, né, que também repetisse alguns erros do passado. E agora a gente está numa questão que também remonta ao nível de papel e de interação que o Brasil realmente quer ter com o mundo, né? E a gente vai ver, de novo, né, as instituições funcionando se
a gente conseguir ter continuidade no processo de integração previsto nesse acordo. É um debate que, de certa maneira, é um pano de fundo desse governo, né? O PT vai fazer o que realmente quer, o que ele acredita, ou ele vai fazer aquilo que deixam ele fazer depois de todos os processos de moderação dos setores econômicos, dos setores políticos, enfim, mais ao centro e mais modernizantes, vamos dizer assim. Eu acho que no fundo é a mesma questão. E tem feito algumas concessões, né, Léo? Marco de saneamento, na marra, né? Depois de sofrer derrotas, mas tem feito. Lorival, dentro desse contexto tem essa reunião da semana que vem, né? Mercosul e CELAC. Mercosul e CELAC. CELAC e União Europeia. Isso. O que dá para esperar e esse contexto, esse caldo todo do acordo? Pois é, houve um problema de timing aí. Eu venho conversando com os 4 países, o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e havia uma ansiedade de receber essas respostas, porque tem essa cúpula de segunda e terça-feira em Bruxelas, da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribe e da União Europeia, cujo tema não é esse, obviamente, porque está toda a região latino-americana representada, mas é óbvio que se você tem uma cúpula em que estão presentes o Mercosul e a União Europeia, e existe esse contencioso, essa discussão, então era natural que eles aproveitassem essa ida a Bruxelas, afinal os outros presidentes do Mercosul não têm, digamos, uma milhagem tão intensa quanto a do presidente Lula, não viajam tanto assim para outros países e gostariam de poder aproveitar. E ficaram no escuro até hoje à tarde, sobre as posições do Brasil. Quando o presidente Lula assumiu no dia 1º de janeiro, o protocolo europeu é de março, né? Nós já estamos em julho, né? Então, havia uma das minhas fontes de um desses países dizia que se lembrava da música do Frank Sinatra, né? Tomorrow never comes, né? Tomorrow, né? Forget about tomorrow, there will be no tomorrow, porque todos os dias o Brasil falava, não, amanhã eu entrego e não entregava. Então, agora o próprio Brasil fala, não, a gente vai poder conversar um pouco lá em Bruxelas, né? Para, pelo menos, marcar um calendário aí das discussões entre os técnicos da União Europeia e do Mercosul, né? Então, esse fim de semana, os diplomatas do Paraguai, Uruguai e Argentina vão trabalhar muito para poder ter alguma ideia disso que o Brasil acaba de apresentar, estudar essas propostas, principalmente, como eu digo, no campo ambiental, porque no campo de compras governamentais é mais uma questão de entender qual é a visão do Brasil, eventualmente ver se tem alguma complementaridade ou não. Lorival, há quanto tempo você cobre internacional? Mais de 30 anos. Quantos países você já foi? Trabalhando. 80. E aí, com tudo isso, você apostaria que o acordo sai ou não sai? Se tivesse que apostar R$10. Não sei. Eu, em princípio, eu acho que não. Porque, assim, eu vejo que, em vez de estarem retirando obstáculos, estão colocando obstáculos. Essa questão das compras governamentais, quando eu falei com os europeus, hoje eu não falei, mas como eu tenho falado, eles falam, peraí, mas compras governamentais, você restringir isso é contra as leis do livre comércio, tal. Como é que se faz um acordo de livre comércio restringindo compras governamentais? Aí o Brasil diz, não, mas a Covid levou os países a serem mais restritivos na questão da saúde, dos insumos, todos estão percebendo essa questão e tal. Então, vamos ver, vai ser interessante observar o debate nos próximos meses. Rapaz, aí em Brasília, brevemente, vocês apostariam em algum desfecho do acordo, começando pelo Daniel também, que cobre há 30 anos esse acordo? São 24 anos de negociações já e entendo que as perspectivas, infelizmente, não são boas, mas acho que é preciso dividir essa responsabilidade, sim, com os europeus. Primeiro porque em um momento de fechamento, imediato pós-fechamento do acordo, eles, com alguma razão, porque o desmatamento estava altíssimo no Brasil, no governo Bolsonaro, colocaram a necessidade de compromissos adicionais em matéria de meio ambiente. Passaram 3 anos dizendo que iam mandar
aprofundar quais são esses compromissos que eles queriam. Quando chegou a carta em março de 2023, agora era uma coisa tida pelos países do Mercosul como inaceitável, porque com compromissos que iam além, inclusive, das metas do Brasil, no caso, no Acordo de Paris. Agora, o contexto político, tanto aqui quanto na Europa, é desfavorável. Primeiro, porque na Argentina você tem uma eleição bastante incerta. Segundo, porque na Europa, se Lula, quando chega ao poder agora pela terceira vez, tinha um alinhamento dos astros, ou seja, governos de esquerda, ou social-democratas em Portugal, Espanha, França, Alemanha, então podia haver uma certa conexão política. Agora a maré está virando. Daqui a 2 semanas, não me lembro a data exata, o Lorival vai saber, teremos eleições na Espanha. O mais provável vencedor é o candidato do PP, Feijóo, que muito provavelmente não vai conseguir maioria parlamentar e muito possivelmente se aliaria ao Vox de extrema-direita. Então a possibilidade da gente ter na Espanha, que é uma defensora tradicional do acordo, ali um ministro qualquer, marombado da Extremadura defendendo os plantadores de tomate contra os produtos agrícolas do Mercosul é muito grande. E convenhamos, a França também não vai assinar esse acordo facilmente, porque significaria para o Macron praticamente entregar ali um ponto político muito relevante para Le Pen. A eleição é no outro domingo, no dia 23. Agora, tem uma fonte do governo brasileiro me falou que a argumentação do Brasil que vai um pouco na linha do que eu vinha dizendo que eu achava que o Brasil devia fazer, que é o seguinte: olha, o governo mudou, nós entendemos as preocupações de vocês com sustentabilidade, nós temos essas mesmas preocupações, só que vocês têm que reconsiderar o seguinte, que nós estamos combatendo com sucesso o desmatamento. Afinal, no último semestre foi uma queda de 34%, em junho, que é mês pesado de queimada, foi uma queda de 42%. Então, vamos tirar essa questão de sanções, de castigo, vamos tirar esse tipo de linguagem, vamos falar de colaboração, de cooperação. Isso é algo que já me deixa um pouco otimista, assim, né, em relação à situação, à postura anterior do presidente Lula. Eu acho que aí pode haver uma margem de negociação, mas a Espanha está presidindo o Conselho de Ministros e concordo que essa eleição não vem num bom momento. Pessoal, nosso tempo acabou, mas eu queria a última muito rápida, Léo, a sua aposta, muito rapidamente mesmo, uma manchete. Você apostaria que esse acordo sai ou não? Não tenho coragem, cara, mas acompanho aí o Lorival, o Daniel. Poxa, tô feliz aqui de estar na primeira fila, observando essas feras falando. Tá bem. Bom, Léo, muito obrigado, viu? Leonardo Barreto, cientista político e diretor da Vector Research. Lorival, Renata, Daniel, meus amigos de todo dia aqui, muito obrigado. E para você também que nos acompanhou, o WW termina aqui. Um excelente final de semana para todos. CNN, você por dentro de tudo. Boa noite.